A história da igreja começa na ressurreição de Jesus. Tá? Claro que o Antigo Testamento e a vida de Jesus e o Evangelho de Jesus também pertencem um pouquinho à igreja, mas a vida da igreja começa com uma igreja que debruça sobre tudo quanto aconteceu, tudo quanto os apóstolos participaram. Repare que, por acaso, são 50 anos depois da ressurreição que nasce a Escritura, o Evangelho. O Evangelho foi escrito 50, 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Mas o próprio Evangelho e os apóstolos dizem, não, já foi 50 dias que o Espírito Santo apareceu. Claro que a Bíblia só fala em parábolas. Os 50 dias de Pentecostes são também 50 anos de tomar de consciência, de debruçar sobre aquilo que aconteceu, sem compreender muito, né? Mas com um coração preso à memória de Jesus e querendo compreender o que significou a presença de Jesus no meio deles. Então, nós começamos a história da igreja com o Senhor ressuscitado, por assim dizer, cutucando os apóstolos a compreender o que houve naquela cruz e naquela antipatia dos fariseus e tudo quanto aconteceu na presença dele. A tomada de consciência da igreja é que Cristo reúne. Igreja significa comunidade que Jesus reuniu em volta de si. Então, simbolicamente, né, Jesus dizendo, aqui estou ressuscitadinho, né? Vocês viram que eu morri, né? Mas não é importante eu morrer. O importante era eu dar a vida para salvar. O mais importante do que morrer é ressuscitar. Jesus então reúne os seus e diz, agora é o fez de vocês, né? E vão batizando. Batizar no sentido literal da palavra grega, mergulhem os povos e as pessoas naquilo que aconteceu, no meu Evangelho, no Espírito que eu irradiei. Eu estarei convosco até o fim. Jesus e eu, caminhando pela história afora, dizendo, gente, o importante foi a cruz, mas não a cruz comigo pregado, mas a cruz como símbolo, né? Que ninguém chega à ressurreição a não ser seguindo-me, sem medo de ser feliz. Então, primeiro século, tomar de consciência da igreja. Segundo e terceiro século, vocês sabem que Pedro e Paulo morreram em Roma, martirizados, e depois Nero e Diocleciano, etc., começaram com uma grande perseguição dos cristãos. O martirion, em grego, significa testemunho de fé. Nós conhecemos Jesus nos cativou, assim como Ele morreu por nós, nós somos capazes de dar a vida por Ele, como uns pelos outros. Martírio. Bonitinho, né? Estão com medo dos leões. Claro, eu também teria medo, né? Mas ao lado tem um símbolo, o símbolo do estandarte oficial do Império Romano, né? Não usavam naquela época bandeira, né? De Roma, mas o estandarte, como a Legião de Maria tem o versículo. Quando, no começo do quarto século,
Então, segundo e terceiro século é martírio, que termina com uma batalha de Constantino e Bitínio, dois candidatos a imperador, e se eu não matar o outro, eu não vou ser imperador, porque ele vai me matar. Então, guerra assim mesmo. E depois, então, de 2 séculos de martírios, de sacrifícios de cristãos, não sei quem foi, mas alguém convenceu o general Constantino, assuma o sinal dos cristãos, o sinal da cruz. Nesse sinal, você pode vencer. Então, o nome de Cristo, o Ri, Ro, Ri, digamos o C em português, e o P lá em cima é o R. Em grego, Ro, Christos. Né? O nome de Cristo, nesse sinal, você pode vencer. Ele matou o Litínio. E depois fez do catolicismo, do cristianismo, a religião oficial do Estado. Nesse final do segundo século e terceiro século, nasce na igreja a pregação. Nasce na igreja, não é a Eucaristia, mas a ceia, assim como Jesus fez na última ceia. Mas a ceia era uma reunião dos apóstolos, vocês se lembram da outra, né? Em volta da mesa. HP significa fraternidade em torno de uma mesa, né? A ceia ágape, que mais tarde se desenvolve na liturgia eucarística. Nasce neste tempo a iniciação cristã. As pessoas que topam a parada com Jesus, esse é o Evangelho, são batizados, mas depois de uma boa formação. Um tempo de iniciação cristã, de uns 2, 3 anos, terminando com um quaresma sagrado, né, de celebração de iniciação cristã. Esse tempo chamamos de catecumenato. Nasce nessas épocas um monte de heresias. Todo mundo inventa. Jesus era o homem de Deus, né? Mas não acredito em ele ser Deus, mas um homem que nem o imperador, né? Que mata, que vem restaurar o reino de Davi, etc. Inventam cada heresia, e a apologia é a resposta da jovem igreja sobre as heresias. Nasce a hierarquia, o bispo, porque os apóstolos desapareceram, né? Deixaram um líder na comunidade. A comunidade exige que eles assumam a tarefa de apóstolo. E os apóstolos, São Paulo nomeou presbíteros e, escuta, indica mais presbíteros para nós. Nasce a hierarquia na vida da igreja e, especialmente para aqueles que tiveram medo dos leões, eles disseram, não, eu não acredito mais, eu não acredito mais, me salve, eu quero viver. E abandonaram a fé, ou apostasia, né? Deixaram de ser seguidor de Jesus. E depois vieram, eu tinha tanto medo, eu quero voltar a ser cristão, etc. E a igreja aceitava a conversão, mas depois de uma longa penitência. César, o papismo, se refere a César e Papa. É que nem no Antigo Testamento tinha o chefe do templo, o sumo sacerdote, mas Davi falava, quem é rei sou eu. E ele era o chefe do povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, quem manda em quem? O Papa no rei, o rei no Papa. Séculos afora haverá essa
esse choque entre Papa e rei. Cada um quer ser mais importante do que o outro. Com Constantino, então, ele já doa para a nova religião oficial vários templos antigos de Roma como igrejas. E nasce a necessidade, então, de cada cidadezinha ter seu templo, nascem as igrejas, com cada pintura e com imagens, especialmente nas catacumbas de Roma. Depois a imagem vira pivô de desentendimento da igreja, por isso que coloquei. O monacato, no começo do século IV, os primeiros monges, aqueles que vão para o deserto e querem ser ascetas, né? E só pensar em rezar em Deus. Você já ouviu falar em Santo Antônio do Porto, né? E São Basílio. E vocês conhecem Padre Pacômio? São Pacômio são os primeiros eremitas do Oriente, especialmente na Ásia Menor. Nasce o dia do Senhor ressuscitado. Claro que sempre existiu, mas não como o domingo da comunidade. Nasce o domingo da comunidade. Outra palavra que vocês vão procurar no Google é gnosticismo. Gnosticismo resume todas as heresias, as doutrinas que dizem pelo saber que você se salva. Se você conhece o catecismo, já está salvo. Se você conhece Jesus como Salvador, já está salvo. Eleitos e fiéis não são os mesmos. Eleitos são os discípulos, os seguidores de Jesus. Fiéis são todos os que participam e até creem, mas mais de boca para fora do que de boca para dentro. Nascem os santos da igreja. Os padres, São Agostinho, São Gregório Magno, São Crisóstomo, São Basílio, etc. Aqueles santos antigos que chamamos de padres da igreja, porque foram eles que na apologia defenderam a comunidade contra as heresias. Então aqui tem o rei que diz, o chefe sou eu, e aqui os bispos em volta deles, e vocês me obedecem. Mas mais tarde se torna um grande problema na vida da igreja, porque o bispo vai até dizer, eu te faço bispo se me paga $1 milhão. E tinha muita gente ali que fala, se eu fosse bispo, né? Ele pagou $1 milhão. Está entendendo? Chamamos de simonia. Didaqué é o nome do primeiro catecismo. Os primeiros concílios não vou poder tratar porque foram 21 concílios e vocês, né? Mas um concílio é uma reunião de todos os bispos da igreja que tratam questões de desentendimento. Os bárbaros são os povos do norte da Europa que descem até o norte da África, para a Itália, para a Espanha, etc. E até derrubam o Império Romano. A única força que ficou em pé na invasão dos bárbaros foi, de fato, a comunidade organizada, a comunidade cristã, o papado e os bispos em torno dele. Mas esse Papa, então, vai ter que conviver com um novo tipo de povo, novo tipo de rei, novo tipo de cultura, etc. Porque não é mais um império romano.